Alô, sejam todos muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo do meu podcast, o Café Filosófico. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara Lopes, tenho 21 anos, sou estudante e amante de Psicologia e ao longo de todas as fases e momentos da minha vida que eu passei, sempre refleti bastante sobre as escolhas que eu fiz, de que maneira que os erros que aconteceram me fizeram aprender e de que maneira que toda essa aprendizagem e passagens da vida, experiências pessoais, me moldaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Portanto, tomar consciência de mim como das coisas ao meu redor sempre fez parte de mim desde a minha adolescência, desde que a minha mente abriu para a racionalidade, para a consciência interpessoal. E isto, ao longo deste tempo, sempre me ajudou bastante, esta reflexão, a dar sentido às coisas. Ter um momento de introspeção, que eu olhasse para as coisas de maneira a captar o positivo, de maneira a entender o que é que eu poderia ter feito diferente, de que maneira que eu posso ser melhor no momento futuro, tem feito parte da minha personalidade e da pessoa que eu sou. E acompanha-me bastante. E é precisamente esse espaço de introspeção que eu tenho comigo que me inspirou a criar este podcast, este espaço que eu quero fazê-lo de uma maneira tranquila, mas trazer a consciência, trazer aqui as minhas reflexões, partilhar com vocês a minha maneira de ver o mundo, ou simplesmente reflexões em aberto. Não tenho necessariamente de trazer uma conclusão, a filosofia não é sobre isso. É sobre especular, é sobre racionalizar as coisas, tentar entender de uma maneira racional, lógica, que faça sentido, questionar as coisas. Portanto, esta atitude curiosa que eu tenho para a vida no meu dia-a-dia, tanto na minha vida, eu como ser humano, como também este olhar observador, este olhar que contempla as coisas para fora, para a natureza. Sempre teve presente comigo este olhar para as coisas de uma maneira mais profunda. Tentei sempre olhar para as coisas a tentar entender o que é que está subjacente a elas, que inteligência, que mecanismos. A natureza é uma coisa fascinante de contemplar para mim. E agora estou aqui a olhar para as flores aqui. E estou aqui a olhar maravilhada. Enfim. Exatamente este espaço de introspeção que eu trago comigo para a minha vida, que eu quero partilhar aqui neste espaço do meu podcast, o Café Filosófico, ok? E então eu estou super feliz por estar aqui finalmente a trazer isto sem qualquer tipo de receio. O que eu pretendo aqui é trazer assim um espaço leve que sirva como um momento de pausa. E depois também o símbolo do café, o que representa para mim, já falo mais à frente, mas que sirva também como um momento em que nós consigamos juntos refletir sobre certas questões da vida de uma maneira consciente e responsável. Colocar questões como um ponto de partida, a minha ideia é exatamente essa, começar um episódio com uma questão filosófica, enquanto conversamos ao sabor de um café. Um cafezinho, um café grande, um abatanado, uma meia de leite, o que é que vocês queiram chamar, porque hoje em dia isto aqui com cada nome em Portugal. A associação com o café vem pelo facto de eu valorizar o momento em que eu o bebo. Para mim, beber café já deixou de ser sobre o café em si, sobre o sabor do café. Não vou mentir, às vezes eu penso, preciso mesmo do café porque eu estou de manhã assim, meio coisa. Deixa de ser, como eu estava a dizer, por causa do café em si, mas sim como a maneira como o café simboliza tanto o começo do dia, o começo da tarde. Quando eu vou estudar, eu bebo um café primeiro, portanto é um momento em que meio que de transição, que parece que eu me estou a preparar para a próxima parte, para o que vem a seguir. E muitas das vezes esse momento simboliza para mim presença e tomada de consciência, muitas vezes. Quando eu estou num dia, assim, um fim de semana ou um dia que eu não tenho tantas coisas para estar presente, digamos assim, compromissos, eu decido beber o meu café de uma maneira mais leve, mais prolongada. Estão a entender o que eu estou a dizer? Portanto, daí a associação com o café filosófico. Pronto.
that's it. Este primeiro episódio eu não vou trazer ainda uma questão filosófica para nós estarmos aqui a refletir até que ponto é que faz sentido certas coisas, mas queria também mais trazer num tom de apresentação, para me apresentar, para dizer quem eu sou, partilhar um bocado mais sobre mim, o suficiente para dar sentido, para dar continuidade àqueles episódios, para quem quer continuar a assistir. Desde já, se vocês gostam da ideia, eu peço que subscrevam aqui no canal e ativem o sininho, porque assim vocês recebem notificação do meu vídeo. E acho que isso é hilariante. E deixem também um like se vocês estiverem a gostar até agora, porque isso é um feedback para mim, para eu ver se realmente as visualizações têm qualidade, se as pessoas estão a gostar ou não. E também podem deixar sugestões nos comentários, que tipo de questões é que gostavam que eu explorasse, que tipo de perguntas filosóficas assim, existenciais é que gostavam que eu refletisse, que é que eu trouxesse para aqui. Portanto, deixo também em aberto também, porque isto aqui é uma conversa minha e tua. Sou eu e tu, aqui neste momento. Portanto, agradeceria muito o vosso feedback, acho que é muito importante para mim, porque eu estou a começar e para mim é muito importante haver este feedback das pessoas que dão visualização. Eu agradeceria imenso, porque realmente é algo que é necessário, ok? Portanto, obrigada. Portanto, já sabem o meu nome, já sabem que eu estudo Psicologia e agora vamos falar um pouco desta minha relação com a filosofia. Como eu disse, refletir sempre foi algo presente, desde que eu sou adolescente, desde que a minha mente abriu para a racionalidade. Isto é o quê? A partir do momento em que eu comecei a ser mais racional, mais ou menos a partir dos 15 anos, e nós sabemos, hoje em dia, a estudar Psicologia, de que realmente essa é a idade em que o pensamento do adolescente começa a ser mais abstrato, começa a conseguir pensar em coisas de forma abstratas e trazê-las para coisas específicas. Desde então, as crianças apenas pensam em coisas específicas e não conseguem pensar em conceitos mais abstratos, e por isso é que a filosofia só entra no ensino a partir do 10º ano. Em princípio, as pessoas já conseguem pensar de forma abstrata. E a partir daí comecei a ler livros, foi quando eu comecei a minha jornada de leitura também, e livros de desenvolvimento pessoal que me fizeram muito mais abranger esta minha racionalidade e esta minha maneira de olhar para as coisas. Muito importante foram pessoas à minha volta que me trouxeram estes estímulos quando eu tinha 15 anos, pessoas que trouxeram opiniões, pessoas que me vieram questionar sobre o mundo e fez-me pensar. E houve uma altura na minha vida que eu descobri que tinha opiniões próprias. Eu lembro-me exatamente desta altura, onde eu comecei a perceber-me que eu tenho opiniões formuladas, que eu consigo pensar sobre as coisas de maneira crítica e que eu tenho uma racionalidade. E quando esta consciência começou a emergir, eu comecei a olhar para as coisas de uma maneira muito mais profunda. Foi assim uma transição no início, ali no meio da adolescência, que eu comecei a trazer esta racionalidade, esta profundeza para as coisas, este questionamento, a questionar porque é que somos como somos, porque é que comportamos-nos como nos comportamos, porque é que dizemos certas coisas, porque é que agimos como agimos, porque é que somos todos diferentes, porque é que as pessoas pensam de maneira diferente, de que maneira é que isso faz sentido para cada um, como é que é possível uma verdade, a minha verdade não ser a tua verdade, será que existe uma verdade objetiva? Será que existe alguma coisa sequer que seja objetiva, em que todos possamos concordar? Portanto, isto aqui calhou de acordo com a altura quando eu comecei a ter filosofia e, portanto, quando surgiram este ensino, estas questões que nós abordámos no ensino, nomeadamente foi se temos livre-arbítrio ou não, que é uma coisa que nós podemos vir aqui falar num episódio. Se somos determinados, se temos livre-arbítrio de verdade, se o livre-arbítrio é uma ilusão e nós somos determinados, e existem várias teorias. E enfim, eu também sempre refleti muito sobre isso. Será que faz sentido ou não? Todas estas questões, de que maneira que nós podemos agir de forma moral, agir de forma que faça sentido. Portanto, compreendem que todas as questões que a filosofia me trouxe serão coisas que eu já refletia. Já compreendemos que aqui com a Bárbara
a Bárbara adolescente, quando começou a pensar de uma maneira abstrata, quando começou a ler, quando começou a desenvolver a sua racionalidade, sempre pôs em causa muitas coisas à sua volta, sempre tentou compreender o que é que está subjacente, o que é que está por detrás. Portanto, falando aqui do ser humano em si, como da natureza, o mundo, o meio que está à nossa volta, sempre filosofei bastante. Sempre, a partir daí até agora, trago comigo esta atitude curiosa, tanto para a natureza, para o meio, como eu estava a dizer, contemplar, esta atitude de contemplar as coisas, de observar em silêncio, tentar perceber a sua essência, não de uma forma automática, não de uma forma superficial, sempre de uma forma existencial, de uma forma presente. E então, ao longo do tempo, ao longo da minha final da adolescência, início de fase adulta, sempre fui uma pessoa que trago comigo os meus poemas, trago comigo as minhas reflexões, as minhas escritas, as minhas coisas no meu mundo. Então eu acho que está na altura de vir aqui partilhar um pouco, porque realmente pode haver alguém que pense o mesmo que eu, pode haver alguém que goste de me ouvir, pode haver alguém que em conjunto vamos refletir sobre as coisas, e isso faz parte também do ser humano, viver em comunidade. Então, olha, estou a ver. Estou a ver que esqueci o café já está esquecido. Então eu estou aqui empolgada a falar e não bebo o café filosófico. É exatamente esta comunidade que eu quero trazer aqui, este espaço em que nós, com calma, tomamos consciência tanto das nossas coisas como do nosso mundo à volta. A filosofia é sobre isto, é sobre ser curioso, é sobre olhar para as coisas como se elas fossem novas, senti-las como verdadeiras sempre por si só. E isto é o contrário de cair no automatismo. Eu tento não cair no automatismo. Claro que eu caio no automatismo, como é óbvio, porque eu sou um ser humano, e nós já vamos falar sobre isso mais adiante, porque eu não sou perfeita, não quero trazer aqui a imagem de que eu penso as coisas como elas são e que não sei o quê. Não. Quero simplesmente partilhar a minha subjetividade, partilhar a minha interpretação subjetiva do mundo. Quero partilhar aqui as minhas reflexões, as minhas experiências pessoais, as minhas aprendizagens, trazer este meu espaço introspectivo num vídeo materializado e partilhar com o mundo. E sabe-se lá se alguém depois gostar, sabe-se lá se alguém concordar, alguém que pensou o mesmo, alguém que é parecido, alguém que tem os mesmos interesses que os meus. Subscreve, comenta e a gente depois vamos ser besties. Vamos ser besties dos coffees. É isso. Para já, esta é a ideia. Portanto, a filosofia para mim é um estilo de vida, é algo que faz parte de mim de uma forma natural. Eu não decido refletir sobre o mundo. Surge-me pensamentos, surge-me olhares, surge-me observações, surge-me este olhar profundo, esta necessidade de trazer sentido. Será que faz sentido? Será que é certo? Será que não é certo? De que maneira que pode ser correta? O que é correto? O que é que faz sentido? Eu sou uma pessoa da filosofia e por isso a melhor opção que eu encontrei depois de seguir a minha jornada de estudos foi a psicologia. Porque, para quem não sabe, a psicologia surge da filosofia e a diferença é que a psicologia traz um método científico. A diferença é que, basicamente, filosofia é uma especulação construtiva construída através da lógica, pensamentos que têm base, estrutura num argumento que faça sentido, querem dar resposta a questões existenciais, como o que é correto, o que é o bom, o que é o mau. Isso é uma pergunta filosófica. Qual é o sentido da vida? Isto é uma pergunta filosófica e então daí depois há argumentações. E a diferença de filosofia para a psicologia e outras ciências é que as ciências trazem um método científico, um método rigoroso. Tentam explorar as hipóteses de maneira que dê para validá-las ou então que dê para confirmá-las. Mas depois já vamos para as epistemologias. Aqui a diferença é que a psicologia é algo que tem fundamento em estudos, que
tem fundamento na ciência, que há investigadores, há psicólogos que fazem estudos e essa é a diferença. Porque as questões partem mais ou menos da mesma coisa. A filosofia, a psicologia estuda no caso, né? O comportamento humano, a origem do comportamento humano e isso está nos processos mentais e, portanto, tudo o que engloba o comportamento humano é isso. Eu amo. Portanto, estou a amar estudar psicologia. Para mim faz todo o sentido estar em psicologia porque estou a aprender coisas que eu já me questionava há imenso tempo. Estou a aprender muitas coisas que eu são parte da matéria e coisas que eu aprendo implicitamente com a conexão de cada matéria e vou formando a minha opinião pessoal, coisas que eu vou assistindo, coisas que eu vou conversando com as minhas colegas, coisas que os professores dizem em momentos de pausa. Para mim tem feito todo o sentido estar a estudar aquilo que eu estou a estudar e eu estou maravilhada com o curso. Estou simplesmente onde eu sinto mesmo que estou onde eu devia estar. Estou muito satisfeita pelo curso e está a correr muito bem. A psicologia, para mim, é o futuro. É o meu futuro. E então, decidir, para mim, ir para a psicologia no final de um secundário não foi também fácil, porque eu olhava para a psicologia, para a filosofia, como um mero traço de personalidade, como algo que faz parte de mim, como um lazer. Por exemplo, ler livros de psicologia que foram escritos por psicólogos, para mim era o meu lazer. Ler livros de desenvolvimento pessoal, que partilhavam experiências, era lazer. Nunca olhei para a psicologia como uma profissão. Eu não tinha-me apercebido que esse era o caminho, porque eu simplesmente gostava. Não me via trabalhar na área porque nunca tinha pensado sobre isso, mas também uma adolescente a pensar num futuro ainda é um pensamento que está em construção. Nós sabemos a partir da adolescência que a maturação do córtex pré-frontal se dá e então o que é que isso implica? Implica a capacidade de prever consequências. Portanto, como ainda está em construção, é muitas vezes difícil, complicado ou não tão fácil um adolescente tomar uma decisão para o futuro e isso pode muitas vezes assustar. E foi o meu caso. Eu assustava muito só de pensar no futuro. O futuro para mim era a universidade. O futuro, o que é que eu vou fazer? O futuro. E por isso eu não sabia bem o que tirar no secundário. Fiz economia e depois é que fui para as humanidades. E aí nas humanidades fez todo mais sentido. Senti que estava onde eu devia estar. A aprender línguas, outras culturas. A ser mais focado na humanidade. Aprendi a história da humanidade, que fez todo o sentido, que fez todo o sentido para mim. A filosofia, de novo, também estava sempre presente. Fez mais sentido aí nessa altura. E enfim, decidi tirar a psicologia quando compreendi que se calhar eu devia seguir algo que eu gostasse e simplesmente por si só usar isto, todo o meu caminho, como um fim e não como um meio para atingir um fim. Portanto, estou no curso a dar o meu melhor, a tirar o melhor proveito daquilo que eu posso, porque eu vivo o momento presente. E no presente oferecem não que eu pague as propinas, mas disponibilizam este conhecimento da psicologia que para mim é gratificante, ou tem que ser gratificante por si só. E claro que eu imagino um futuro, claro que eu faço planos para o futuro, mas o que está em mente é o melhor proveito do momento presente. É o que eu consigo tirar melhor, entregar-me agora, e eu vejo o curso, como já disse há bocado, vejo o curso como um fim por si só. Eu compreendo o seu valor intrínseco. Eu olho para o curso como algo valioso por si só e não como de que maneira é que isto me pode proporcionar uma profissão. Eu sou grata por aprender as coisas que eu aprendo hoje, por construir este conhecimento estruturado sobre uma área que tanto me interessa, poder conversar sobre as coisas desta área com o conhecimento que eu adquiri, para mim
já é valioso por si só, o valor intrínseco da aprendizagem que o curso me traz, e não de que maneira é que eu posso usar o curso para ser X. Sim, claro que me vai dar portas para eu ser autossuficiente no futuro, claro, nós precisamos disso, mas eu escolhi uma área que eu amo, ou seja, em princípio vou atuar numa área que faz sentido para mim e que eu gosto e que vou estar dentro daquilo que eu vou me sentir bem, porque realmente é algo que faz parte de mim, esta reflexão, e encontrar as respostas, ou pelo menos respostas parciais para isso, é valioso por si só, entendem? Ter escolhido o que eu estou a fazer agora. Amém. E então é isso. Eu ainda queria conversar sobre alguns princípios base, algumas crenças base que eu tenho, que eu gostava que tomássemos em consideração, ou pelo menos que partíssemos do princípio que são verdadeiras. Que é para estabelecer aqui uma estrutura. Então, para isso, eu queria falar sobre algumas ideias, portanto, que me vão acompanhando e que vão estar sempre presentes em cada episódio. Para mim, não existe uma única verdade absoluta. A única coisa em absoluto que nós podíamos acreditar eram os direitos humanos, mas aquilo que a nossa verdade é a nossa verdade. É uma verdade subjetiva a cada um de nós. Aquilo que nós acreditamos como verdade, na verdade, não é o que o mundo realmente é. É aquilo que nós achamos que ele é, moldado pelas nossas vivências, as nossas experiências pessoais, pelas nossas crenças, pelas nossas histórias individuais, pelo nosso conhecimento prévio, pelas nossas emoções. E isto é uma coisa que eu tenho aprendido e tem feito sentido e cada vez é confirmada mais ao longo que eu avanço um pouco mais no curso. É uma ideia que rege muito a filosofia, talvez, mas que rege muito a psicologia. Esta ideia de que nós somos seres individuais com a sua subjetividade que interpretamos o mundo. O cérebro, a mente, interpreta o mundo de acordo com o que está nela. E o que é que está nela foi as coisas que eu já referi. Portanto, são todas as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos inconscientemente, ok? Não é, de longe, uma interpretação consciente. Há coisas que fazem sentido para nós que não fazem sentido para os outros. E está tudo bem. E está tudo bem com isso. Se nós partirmos do princípio que isto é verdade, irá-nos promover, de certa forma, mais consciência, mais humildade, mais humanidade, e iremos comunicar melhor uns com os outros, ao compreender que faz sentido para aquela pessoa, é verdade para aquela pessoa, e o que ela sente, o que ela vê, é válido para ela. E isso não significa que eu esteja errado. Será que porque podemos estar simultaneamente certos e simultaneamente errados, ok? Cada um de nós tem o seu contexto. E é aqui que entra o segundo princípio que eu gostava que tomássemos como base para o seguimento dos próximos episódios. Que é os próximos episódios. Grande cena. Portanto, isto já abre portas para o segundo princípio, que está intrinsecamente relacionado com este primeiro, que somos o resultado do nosso contexto. As nossas experiências pessoais, as nossas vivências é que fazem-nos ver as coisas como nós as vemos. Isso é que dá sentido à vida. E por isso não poderá haver esta quantidade de julgamentos, esta ideia de que o outro está completamente errado e é que tem a verdade. Esta é a verdade para mim, baseado nos meus argumentos, baseado no meu contexto de vida, baseado no meu estilo de vida, baseado nas minhas emoções, no que isso representa emocionalmente para mim, no significado que eu atribuo a isso. E isto é algo que eu acho que poderia estar e que deve estar em mente das pessoas. Deve ser uma habilidade, deve ser uma competência humana a adquirir.
podemos olhar para o outro com respeito porque faz sentido para ele. Portanto, olhar para as pessoas com curiosidade também. Compreender que, ok, eu vi isto desta forma. As pessoas acham muito que as memórias são verdadeiras, mas eu tenho andado a estudar a memória e o que a memória a longo prazo nos diz é que muitas das vezes o significado das memórias é atribuído dependendo do meu estado naquele momento. Portanto, eu posso viver exatamente a mesma coisa, eu e outra pessoa, vivemos exatamente a mesma experiência, mas foi vivido de maneira diferente. A memória que eu tenho nesse momento é diferente. E porquê que é diferente? Porque somos diferentes. Porque eu atribuí um determinado significado. Porque para mim, isso afeta-me ou não. E então, é toda aqui, é uma mesa de mistura com várias coisas, ok? Então, estão várias coisas aqui, fatores que estão intrínsecos e é algo que eu gostava que tomássemos em conta. Cada pessoa tem o seu contexto. Cada pessoa tem a sua verdade, tem as suas histórias. Percebem? E então eu quero partilhar isto aqui, quero partilhar certas reflexões, certos posicionamentos e se pensarem de uma maneira diferente, está tudo bem. Eu quero trazer esta ideia de que está tudo bem. Está tudo bem no fim e ao cabo. Isto ajuda-me a estar disposta a olhar para as coisas de uma maneira flexível, de uma maneira em que eu me permita o aprendizado. E eu acho que seria muito interessante estes dois princípios base como um ser humano. Olhar para o outro ser humano como um ser humano, como uma pessoa que é em si, na sua racionalidade, que vive no seu contexto e tem toda a sua história completamente diferente da minha. Nós não temos em consideração muitas vezes tudo o que está por trás, nem sequer nos abrimos a mente para respeitar isso, para respeitar um possível diferenciamento entre nós e o outro. Portanto, queria deixar estas duas coisas aqui que eu acho que fornecem uma base para nós conseguirmos prosseguir nos próximos episódios. Este foi apenas o primeiro café e nos próximos episódios vamos aprofundar certas questões, já tenho em mente qual será a primeira. Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeceria imenso se vocês colocassem um like, como eu já referi no início. É muito importante para mim, principalmente nesta fase inicial, o vosso feedback. Assim também como eu agradeço por terem acompanhado até aqui, quem o fez. Não sei se vocês estão até aqui ou não, comentem. Cheguei até aqui, fiel da Bá, hashtag. Assim também como eu agradeço imenso por terem me acompanhado neste primeiro café filosófico. Significa muito para mim, já é algo que está na minha mente há meses. Portanto, finalmente eu materializei isto. Amém. Obrigada por chegarem até aqui. Bisu, bisu. E vemo-nos no próximo episódio. Tchau!